hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o que anda fomentando a internet. Hoje eu trago uma teoria que faz até sentido sobre o que nós estamos vivenciando neste mundo. E você vai entender a plenitude sobre isso, porque a elite mundial, ela se comunica por sinais, simbologias, apertos de mãos, desenhos subliminares. E quem é desperto do sistema, saca logo de cara. Agora, quem não é desperto do sistema, acha que tudo é teoria da parará, pururu, conspiração. Então hoje eu convido você a aprender sobre essa, abre aspas, teoria, fecha aspas, e você mesmo irá tirar suas próprias conclusões. Peço encarecidamente que divulgue esse vídeo nos grupos de família, camalhãozinho, para sua tia te chamar de doida, para os seus parentes falarem que você tem um parafuso a menos. Escutar aquele gordito não pode ser verdade. Então divulgue nos grupos de família, tenho certeza que a sua tia vai se revoltar contra você. Mas é importante, jogue a granada, deixa a confusão entrar e vai embora de fininho. Pois bem, olha só que coisa interessante, tá? Passando aqui para a tela do computador, olha que coisa interessante. Tem algumas palavras, por exemplo, essa palavra aqui, ó, eu não vou poder falar no vídeo, tá bom? É uma palavra censurada. Se eu falar essa palavra aqui no vídeo, dá problema para mim, tá bom? Então eu não vou falar essa palavra aqui. Nós vamos chamar ela de mexilhãozinho. Então olha que coisa interessante, né? Aqui, ó, é o símbolo. Primeira coisa, você sabe o que é Resident Evil? Já jogou algum jogo de Resident Evil? Já assistiu algum filme de Resident Evil? Resident Evil é o seguinte: os caras tinham uma base secreta subterrânea. Se não me falha a memória, acho que era nos Estados Unidos, tá? E nessa base secreta eles estavam trabalhando com mutações de monstros. E esse monstro escapa para fora da base, que basicamente é um vírus, e se espalha pelo mundo. E todo mundo acaba virando zumbi. Então, o filme Resident Evil, essa empresa, Umbrella Corporation, é a empresa que deixou vazar um vírus que transformou a humanidade em zumbis, tá bom? Curioso fato do símbolo aqui do Resident Evil, da Umbrella Corporation, é exatamente o mesmo símbolo da empresa que deixou vazar o vírus que fudeu com o mundo inteiro. Lembre bem você, eu não estou dizendo que o vírus não exista. Ele existe, ele é letal. Só que é importante você entender que essa empresa aqui foi a empresa que deixou o vírus vazar. E como se não piorasse a história, eu vou inverter essa cor aqui. Olha aí, camaleãozinho. Olha aí. Acabei de inverter o símbolo da Umbrella Corporation. Vou inverter o símbolo aqui do local onde o vírus vazou. Que delícia! Nós somos teóricos. Teóricos, é claro. Então olha que coisa interessante. O símbolo aqui, ó, da empresa que deixou o vírus vazar, basicamente é a imagem oposta desse símbolo aqui, ó. Se eu pegar o símbolo, você mesmo viu, se eu inverter aqui, é o mesmo símbolo. E se eu pegar esse símbolo aqui e eu inverter, é o mesmo símbolo do Umbrella Corporation. Olha que grande coincidência. Agora, o filme Resident Evil foi em meados dos anos 2000. Então, assim, foram 20 anos depois do filme que isso aconteceu. Olha que coisa interessante. Então, a ficção imitando a realidade ou a realidade imitando a ficção? Então, olha que coisa interessante, né? Vamos lá, só para a gente poder pegar essa parte. Olha lá, invertendo a imagem, é praticamente a mesma coisa. Compartilhe nos grupos de família. Veja a sua tia pirar. BBB, BBB, BBB. Deixa a sua tia pirar no BBB. Então, basicamente, ó, essa parte aqui é isso. A empresa que deixou o vírus vazar é exatamente a mesma logomarca, exatamente até as curvas da Umbrella Corporation, só que a imagem invertida, a coloração invertida, tá? Vai vendo, olha só, à esquerda o símbolo da empresa, né, onde o vírus se manifestou,
À direita, Umbrella Corporation de Resident Evil, com malditos vírus C. Deixando isso aqui bem claro, bem claro. No filme ou no jogo, o vírus ele só chama C. Deixando isso aqui bem claro para você, camaleão. Tá? Bem claro aqui, ó. Vou desenhar. Vou pegar o tio Patinhas aqui. Ele vai me acompanhar nessa jornada aqui. Vamos pegar tio Patinhas. Tio Patinhas. Vamos lá. Ele vai me acompanhar nessa jornada muito louca. Então, basicamente, ó, vamos pegar aqui o tio Patinhas, né? Vamos lá, tio Patinhas. Você vai me ajudar aqui nesse vídeo que nós vamos explicar para as pessoas. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos pegar aqui nosso tio Patinhas. Tem que dar de louco mesmo para explicar a realidade, né, meu filho? Então, basicamente é o seguinte. No filme ou no jogo, ok? Escapa um vírus chamado C. Um vírus chamado C. Qual é o nome do vírus que está enchendo o saco da humanidade? Como o vírus... Novamente, como o vírus começa? Olha bem aqui. Como é que, eu vou precisar desenhar para as pessoas entenderem. Como o vírus começa, meu irmão? Como é que o vírus começa? Olha bem para isso aqui, ó. Olha bem. Qual é a letra do começo do vírus? Tá fácil aqui de entender aqui, ó. É essa letra aqui, não é? E olha só, dentro do filme, o maldito vírus se chama C. Tem alguma semelhança? Pensa um pouco, raciocina na sua cabeça. O mesmo símbolo da empresa, só que negativo. Isso deixa vazar um vírus mortal à humanidade, ok? O vírus chama vírus C, ok? Que coisa interessante. Que se espalhou por Raycon City. E Raycon é um anagrama para essa palavra aqui. Que mundo, meus amigos. Então, o vírus se espalhou para uma cidade chamada Raycon. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Vou colocar a letra C aqui para você entender. Ó, vamos lá. Vou até colocar aqui uma letra menor para ficar fácil aqui de você entender. Ó, letra C tá aqui. Vou colocar aqui, ó. De novo, ó. Só para você entender aqui, ó. O que é um anagrama, ó. Tá tudo, aqui é tudo aos cangaços, meu irmão. Tudo aqui é aos cangaços, ó. De novo, ó. Vamos lá. Só para você poder entender. Olha lá. Ó. Vamos pegando. Você vai vendo aqui, ó. Ó. Não existe. Não existe, são os teóricos da Parará, Pururu. Olha lá. Olha bem aqui. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Não, mas é só uma coincidência. Uma coincidência muito louca, muito louca. Olha só. Vamos lá, delícias geladas. Olha bem aqui. Com as mesmas letras de Raycon, eu consigo criar essa palavra aqui, ó. Tá bom? Com as mesmas letras. Inclusive, eu fiz isso aqui, ó. Com as mesmas... Eu quis mostrar para as pessoas não acharem que é montagem. Então, olha só. Com as mesmas letras de Raycon, nós temos essa palavra aqui. Beleza? Então, olha que coisa interessante. No filme, ok? Ou no jogo, um vírus mortal escapa para uma base subterrânea. Aqui também é subterrâneo. Escapa para uma base subterrânea. O mesmo logo do Resident Evil é o mesmo logo de onde se espalhou. E o mesmo logo está de forma negativa. Exatamente a mesma coisa, inverter a cor. Ok? O vírus que se sai dessa Umbrella Corporation se chama vírus C, que é o mesmo nome daqui. Além disso, ok? Ela se espalhou por Raycon City, e Raycon é o anagrama dessa palavra aqui. Mas que coincidência, camalhãozinho, que coincidência, né? Pois bem, vamos continuar. Olha só que coincidências aqui. Por que eu falo para você que o ano de 2022, 2023... serão os piores anos da sua vida. Nada terá precedentes como o ano de 2022 e 2023. Porque olha só, vamos continuar. Agora, nós estamos nisso aqui, ó. Só para você poder entender. As teorias muito loucas, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui para você poder entender. Hoje, nós estamos vivenciando esse inferno aqui, ó. Vou deixar bem claro. Esse é o inferno hoje que nós estamos vivenciando, beleza? Que está gerando transtorno nas pessoas, é um inferno que está deixando todo mundo de cabelo em pé, é esse inferno aqui, ó. É essa palavrinha aqui, nós estamos nessa, basicamente aqui, ó, vou colocar em amarelo, nessa variante aqui, ok? Ok, então é essa variante, beleza.
Aí, olha que coisa interessante. Eu sei que um monte de gente vai falar assim, ah, esse filme é fake. Esse filme é fake, fizeram montagem. Não, não é fake não, meu irmão. Não é fake não. Eu vi vídeos de pessoas que têm esse filme antigo, folheando o filme antigo. Na verdade, eles estão tentando encobrir os fatos, tá? Mas não é fake não. Garanto pra você que não é fake. Então, olha só, nós temos um filme, ó, lá da década de 70. Esse aqui é um filme com o mesmo nome. Olha só, vou deixar isso aqui bem claro. Um filme com o mesmo nome dessa variante, ok? Ok. E o que é esse filme aqui? Esse filme aqui é basicamente o seguinte, né? Uma raça alienígena lança um vírus na Terra, é uma raça alienígena. Lembre você que os anjos são aliens, tá? Ah, mas o anjo, eu aprendi lá na igreja, aqui, ó, anjos, anjinho, vamos colocar anjinho aqui. Olha só, o que a igreja católica, a igreja evangélica te ensina? Isso aqui, ó, anjinhos são bebês alados, ó, são bebês alados. A escola te ensina isso aqui, ó, que anjos são essa coisa aqui, ó, e tudo isso aqui é anjinho. Só que na verdade, meu irmão, ó, visões de Ezequiel. Os anjos, eles são assim, meu irmão, ó. Eles são coisas que não dá nem para tu descrever. Como a fisionomia dos anjos é algo completamente diferente do que você imagina, cara. Eles não são nem humanos. Aqui os caras não conseguem nem explicar. São anjos de diversos formatos diferentes, né? Então assim, se eu colocar aqui, ó, verdadeiro formato dos anjos, né? Só para ver se a gente vai encontrar alguma coisa aqui. Irmão, isso aqui que é anjo, ó. É isso aqui que é anjo. Ah, mas é um bebê alado. Você acha que Moisés, Abraão, você acha que José, quando aparecia um anjo, ele se prostrava no chão de curvado porque ele viu um anjinho com uma harpa? Olha só, os anjos são assim, ó. Só para te avisar, tá? Essas são as fisionomias de anjos gravados, ok? Na Idade Média. Olha só, aqui, ó, como são os anjos. Ó. Inclusive tem até também minha. Olha só como é que são os anjos. Eles não parecem nada com as coisas que te mostraram. Eles são assim, ó, eles são assustadores. Os anjos, meu irmão, eles faziam o Moisés, Abraão, todos eles se curvarem, porque os anjos, eles são assustadores. Olha um anjo para tu ver. Isso aqui, se não me falha a memória, é um serafim. Tem algum formato humano aqui? Não, não tem formato humano. Então os anjos, meu irmão, ele não é essas coisas que você vê e fala assim, nossa, não. Meu irmão, são coisas horrorosas mesmo, tá? Olha aqui, outra coisa aqui, ó, querubim. São coisas horrorosas mesmo. Os caras acham, olha aqui, ó, os anjos, ó. Olha só, os tronos são esferas de olho. Os querubins são várias cabeças, olha pra tu ver. Então, não pense você que anjo é um bebê alado, não. É isso aqui, mais ou menos, tá? E outra coisa, o anjo, ele nasceu na Terra. A palavra extraterrestre, a palavra extra significa fora. Fora da Terra, nascido fora da Terra. Então, se, por exemplo, o filho do Elon Musk nascer em Marte, ele vai ser extraterrestre. Por que o filho de Elon Musk vai ser extraterrestre? Porque nasceu em outro planeta. Então, basta que você nasça em outro planeta para você simplesmente não ser humano, ok? Os anjos nasceram na Terra? Não, quem que nasceu na Terra? Foi Adão e Eva. Então, logo, você tem que entender isso. Os anjos são extraterrestres. Os anjos têm tecnologia? Tem tecnologia. Porque se você pegar a Bíblia em Gênesis 6, eles repassaram o conhecimento proibido aos seres humanos. Por que Nimrod tinha naves voadoras, os caras queriam abrir portais? Repassaram o conhecimento. Então, anjos são extraterrestres com grande conhecimento e tecnologia. Ok? Coloca na sua cabeça. Anjo é extraterrestre com conhecimento e tecnologia. Colocou na sua cabeça? É importante você entender isso. Só que existem anjos bons e anjos ruins. Extraterrestres bons, extraterrestres ruins, que são os anjos, ok? E aí, esses extraterrestres ruins, que são extraterrestres, que são anjos, eles praticamente, né, eles tentam destruir a humanidade. E esse filme aqui, o que ele fala? Ele fala que os extraterrestres, que são anjos, ok? Eles fazem um ataque à humanidade. Eles injetam um vírus mortal na humanidade. E a humanidade tem que tentar sobreviver. Esse é o filme, cara. Esse é o filme. Um extraterrestre injeta um vírus nas pessoas e as pessoas têm que tentar sobreviver a esse inferno. Então, esse é o filme que tem um nome da mesma variante. Olha que delícia. A humanidade tentando sobreviver a um ataque alienígena. Ok? A um ataque de anjos caídos, porque anjos são alienígenas. Colocou na sua cabeça? Então, basicamente, o filme fala sobre anjos ou extraterrestres. Extraterrestres que lançaram um vírus mortal à humanidade e você que se vire para sobreviver a ele.
Pois bem, isso é um ponto, uma coisa bem interessante, tá? Outra curiosidade bem interessante aqui pra gente poder comentar. Você já jogou um jogo chamado Doom? Existe um jogo bem das antigas chamado Doom. O pessoal jogava no Windows 95, não sei o quê. Era um jogo bem antigão, meu irmão, bem antigão mesmo. Aí o pessoal jogava e o jogo, qual que era a premissa do jogo Doom? Os cientistas usaram a tecnologia para abrir um portal, igual o Half-Life. Eles usaram tecnologia para abrir um portal. Aí abriram o portal, os monstros vieram para a Terra. Fundiu meio que a realidade. Tipo o Cloverfield monstro. Então, basicamente, o Doom é o quê? Eles abriram um portal. E aí, o cara tá tentando destruir os monstros e chegar no ápice do portal para fechar o portal. E isso é Doom. Já teve até um filme, cara. Agora, olha que coisa interessante. Olha só. Doom se passa em 2022. Deixando isso bem claro. Se você procurar sobre o filme, Doom se passa em 2022. Então é um jogo que a galera jogava na década de 90, na década de 80. Tinha muitos filmes, a galera era vibrada nesse tal de Doom. E Doom se passava, deixando isso aqui bem claro, Doom se passava em 2022. Isso há 30, 40, 50 anos atrás. Se passava em 2022, ok? Então olha que coisa interessante, monstros atravessando portais, né? Então isso não é uma curiosidade, é um aviso. Não é uma curiosidade. Você vê? Se você entrar no Google agora e você procurar onde e quando Doom se passava, você verá que é na Terra e se passava em 2022, tá bom? Olha que coisa interessante. Então olha que coincidência, né? Olha só que coisa. Vou deixar o tio Patinhas aqui. Olha que coincidência. Nós temos aqui um filme chamado Resident Evil, que aqui é basicamente o negativo disso aqui. Basicamente essas coincidências maravilhosas. Nós temos aqui um filme falando sobre invasão de aliens também, ok? Tentando destruir a humanidade. Nós temos um jogo falando sobre a mesma coisa. Aí, só para tu ter mais ou menos uma ideia, e nós temos hoje uma censura muito grande. Você só consegue saber a verdade pelo Telegram. Se você tentar, as grandes mídias não vão te dizer, os jornais não vão te dizer, eles só vão dizer o oposto. Então assim, a gente entra no Telegram, a gente vê a verdade. A galera filmando, a galera mostrando, manifestação, quebradeira. E quando você entra na televisão, tá todo mundo aliviado, porque tá... Então assim, não posso nem dizer aqui. Aí, o nome dessa variante chama aqui, ó, Delta, e o nome dessa palavra aqui, ok? Se você fizer um anagrama, igual nós fizemos com o Raycon aqui, você vai chegar em Media Control, controle da mídia, que os caras estão censurando tudo. Por isso que não dá para falar nada aqui. Então olha só, se você pegar a letra D, tem mídia. A letra I tem aqui ó, tá vendo, ó? Então olha só, a letra M tem aqui, a letra E tem aqui, a letra D tem aqui, a I tem aqui, a A tem aqui, e vai, ó, a letra C tem aqui, a letra O tem aqui, a letra N tem aqui, a letra T tá aqui, ó, a letra T tá aqui, a letra R tá aqui, a letra O tá aqui e a letra L tá aqui. Então olha só para você poder ver aí, tá? Basicamente a mesma coisa, anagrama. É só você pegar, para quem não entendeu ainda, é só você pegar aqui e fazer, ó, vamos lá. Olha só para tu ver, letra D, letra E, letra L, letra T, ok? Letra A, ok? Letra O, letra M, ok? Letra I aqui, letra C, letra N, letra R, letra O, ok? E a letra L aqui, ó, puxando pra cá, ó, letra L, ó, já tinha feito antes já. Então olha lá, a gente fala, as pessoas parecem não querer acreditar. Então assim, olha que coisa interessante, né? E em Doom, os alienígenas invadem a Terra. Aí, para poder continuar a história, nós temos isso aqui, ó. Lá no desenho animado chamado Futurama, nós temos esse velhozinho aqui, que eu não sei o nome do cara. Mas esse velhozinho, ele é um cientista. Ele consegue criar portais, esse velhozinho consegue dar vida às coisas. Ele é um cientista, ele é tipo o Tony Stark, entendeu? Ele é um velhozinho assim, cabuloso. Tudo que ele bota a mão, ele consegue transformar em ciência. Aí foram investigar a ciência dele, né? E ele falou assim, viva a ciência. Ele tá com um tridente com um crânio humano, segurando vela para fazer um ritual. E olha bem o que está escrito aqui na testa do Senhor, ó. O que é ciência? Deixando isso aqui bem claro. Olha bem o que está escrito na testa desse senhor aqui. Então isso é a ciência, meu irmão.
Por isso que Deus fala, a sabedoria humana é loucura para Deus. Então olha só, essa é a ciência, né? Aí para a gente poder continuar nessa história maraculosa aqui, olha só, isso aqui ó, é a abertura de um desenho animado, um anime chamado New Genesis Evangelion, ok? E o anime New Genesis Evangelion, os Angels Scum, eu acho que eu até tenho, se bobear, eu até tenho aqui ó, a abertura, ok? Do anime New Genesis Evangelion. E na abertura do anime New Genesis Evangelion, eles não sabem como, mas os anjos que uma outra hora estiveram na Terra voltaram. E esses anjos estão querendo destruir a humanidade. E aí eles estão com tecnologia e estão tentando destruir os anjos. E os anjos não destroem com nada. E aí eles vão tentando destruir os anjos de tudo quanto é maneira. Eles têm bases subterrâneas, eles ativam as pirâmides antigas. Os caras, eles tentam de tudo para sobreviver a esses anjos aqui, ó. Tá vendo? O tempo todo. Deixa eu pegar alguma imagem aqui só para tu ter mais ou menos uma ideia. Tá? Deixa eu pegar aqui. Se bobear, cara, eu acho que eu até tenho aqui. Deixa eu ver, não é lá mesmo. Eu até tenho aqui, ó, um vídeo meu, ó, bem das antigas, só falando sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. E cheio de simbologia, meu irmão. O anime é cheio de simbologia. Mas o mais interessante é isso aqui, ó. Ó, a palavra bem interessante. A numerologia chegando em 666. O anime o tempo todo usando numerologia, ok? Você vê que as bases subterrâneas, né? Absoluto terror, né? Olha só. E fala sobre anjos aqui também, ok? Então é uma coisa bem interessante. Voltando aqui ao assunto. Então quando você pega a abertura do desenho New Genesis Evangelion, que anjos são extraterrestres também, tá? Você chega numa coisa, ó, as tábuas de Moisés. Dentro do desenho tá escrito assim, ó, vou deixar isso bem claro. Tábula de Moisés. São segredos que Moisés confiou aos judeus, tá bom? Então são segredos que Moisés confiou aos judeus. Não tô falando dos 10 mandamentos, são outras coisas, tá? Então o anime está dizendo o seguinte, que existe um segredo, ok, que Moisés confiou aos judeus, que é as tábuas de Moisés. Continuando, nós temos aqui a estrutura, né, dos anjos caídos. Esses nomes em hebraico que a gente conhece muito bem, que estão presentes em tudo quando você pode imaginar, que eles dizem que é o nome de eu sou, tal, não sei o quê. Cada um acredita no que quiser. Então tem esses nomes. O anime foi lançado em 1995, tá? Bem antes de tudo acontecer. Você tem a palavra, olha essa palavra aqui, ó, bem deixando isso aqui bem claro, ó. Olha a palavra aqui, coroa. Coroa em hebraico é a palavra que eu não posso falar aqui que é censurada, né? Então, ó, as tábuas de Moisés estão aqui, ok? Aí tem uma, eu não sei ler isso aqui é coisa de cabala, meu irmão. Eu não faço nem ideia do que está rolando aqui dentro, não. Mas basicamente é o seguinte, ó, você vê aqui falando, ó, sobre um certo tipo de mundo que os caras estão esperando. Anjos, né? Basicamente a estrutura angelical. Aí você vê que toda essa coisa que eu não sei o nome que eles usam, ó, para poder falar aí, ó, tá vendo, ó? O tempo todo eles estão usando isso aqui. Então o anime fala sobre isso. E qual a premissa do anime? Ó? O anime é o seguinte, né? A humanidade também foi extinta. Olha a palavra aqui. A humanidade também foi extinta, né? E basicamente o que sobrou da humanidade está vivendo no subterrâneo, né? E aí quem está mandando no mundo é os anjos. E eles estão tentando sobreviver. E os anjos, que não são humanos, porque eles não vieram da Terra, são extraterrestres. Então eu vou resumir a história. Nesse desenho aqui, ó, é basicamente a humanidade. Nesse desenho aqui, ó, nesse desenhozinho aqui, que é a mesma coisa. Nesse mesmo desenho que fala sobre as tábuas de Moisés, sobre a coroa do mundo, é extraterrestres contra a humanidade, ok? É esse desenho aqui, ó, New Genesis Evangelion, ok? Nesse desenho aqui, chamado Doom, é extraterrestres, são monstros contra a humanidade. Nesse aqui, são monstros contra a humanidade. Nesse aqui, são monstros contra a humanidade. A minha pergunta para você é o seguinte, cara. Será que nós vamos vivenciar monstros contra a humanidade de novo? Será que nós vamos ter um ataque alienígena daqui para frente? Será que vai aparecer esse terrestre? Porque, cara, olha tanto de coincidência. Todas essas coincidências são o quê? O vírus que deixa as pessoas zumbis, ok? Que veio de uma outra dimensão. Lá de Abaddon, os caras estavam trabalhando com isso aí.
Aqui mesma história. Aqui mesma história. Tudo se passando no mesmo ano que nós estamos vivendo, 2022, tá? Aí que fica a minha pergunta. Será que tudo isso aqui é coincidência? Será que tudo isso aqui é coincidência, velho? Aí tem uma passagem bíblica que fala o seguinte, ó. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo. Apreensivos com o que está sobrevindo aos mundos, e os poderes celestes serão abalados. Até o céu se abalará. Então, meu irmão, até o céu se abalar, eu penso que é isso aqui, ó. Cloverfield monstro, tá? É tudo que eu tô te falando é teoria, isso é óbvio, né? Mas basicamente é o seguinte, vamos ver se vai abrir aqui, ó. Cloverfield monstro, vamos ver se vai abrir aqui. Basicamente é o seguinte, quando a gente fala sobre, eu vou deixar abrindo aqui, que a minha internet aqui é rural, mas olha só, os homens desmaiarão de terror. Pensa comigo, meu irmão, pensa comigo. Como é para um ser humano desmaiar de terror, ele tem que ver o quê? A gente já viu praticamente quase tudo aqui nesse planeta. Se você vê, por exemplo, um dragão, você desmaiaria? Se você visse, por exemplo, um ser humano gigante, você desmaiaria? Eu acho que não. Para você desmaiar tem que ser um monstro muito colossal, devorador de seres humanos. E aí nós temos um filme chamado Cloverfield, que a humanidade, né, tentou abrir um portal e deu merda. Basicamente, esse é o filme. Cloverfield é assim. É um filme de terror, não recomendo que você assista com crianças, mas é um filme onde a humanidade tentou abrir um portal e deu merda demais. Eles abriram uma dimensão chamada Abaddon, ok? E aí, meu irmão, esse monstro, ele não morre com bombas nucleares, com tiros. Esse monstro, ele não apanha com nada, cara. A humanidade não conseguiu conter esse monstro aqui, ó. Não conseguiu. E aí a galera tá sobrevivendo em bunkers, na esperança que esses monstros vão embora, porque não deram conta, meu irmão. Eles fizeram o exército assim de chinelo. E esses monstros, esses monstros foram baseados em Abaddon. Só para te avisar, tá? Esses monstros foram criados num conto judaico que fala sobre a abertura de portais do passado. Então, eles foram baseados numa coisa que a galera falava no passado. E o tamanho desses monstros, assim, são colossais, cara. E não apanha com nada, cara, nada. E assim, vou logo adiantar, a trilogia desse filme aqui, ó, meu irmão, não tem quem venceu. Eu vou só resumir a história. A trilogia não teve ninguém saindo vitorioso, todo mundo apanhou, cara. Então tem 3 filmes. Esse Paradoxo de Cloverfield conta a história da abertura de portais. Esse Rua Cloverfield conta a história que eles pensam ser alienígenas. E aqui eles veem que é monstros de verdade. Então basicamente é isso. Dá pra você assistir, mas é um terror danado, tá? É um terror assim, absurdo. E olha só, os homens desmaiarão de terror. E os caras desmaiam. Lá no filme Cloverfield, os caras desmaiam, cara. Pelo menos nesse filme aqui, ó. Esse chamado Paradoxo aqui, ó. Esse aqui, ó. Paradoxo não. Esse monstro aqui, os caras desmaiam, velho. Tá? Esse aqui os caras desmaiam. Então, assim, são monstros surreais, cara. E esses monstros, eles se alimentam de seres humanos, cara. É uma delícia gelada. Aí eu fico pensando assim, Hollywood fica o tempo todo fazendo filmes de alienígenas que querem devorar os seres humanos. O tempo todo Hollywood faz filmes de alienígenas que querem... Será que os caras não sabem de alguma coisa não, meu irmão? Será que os caras não sabem não? Então olha só, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará vindo sobre o mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então pra mim, esses monstros aí vão vir, tá? Vão vir. Se, né, não for em 2022, eu creio que possa até ser, é uma teoria, pode ser 2022, 2023, vai estar próximo. Então assim, essa é o que os caras estão especulando. Ah, mas é filme, é filme. Isso aqui eu peguei de um blog, tá? Só pra gente poder finalizar, olha só. Olha só, vamos lá. Tio Patinhas vai me ajudar aqui a explicar isso aqui, olha só. Entre a primeira incursão de gigantes e a profecia futura do retorno dessa monstruosidade híbrida, na Bíblia está dizendo que os gigantes vão voltar. Eu não sei qual Bíblia que você tem, mas da King James fala que os monstros vão voltar. Está bem explícito. Os gigantes irão voltar. Não há nada novo debaixo desse sol. Tudo vai se repetir. Os gigantes vão voltar. Então, olha, já está falando, olha só. Eles falam o seguinte, né? Olha só. Entre a primeira incursão de gigantes e a profecia futura do retorno dessas monstruosidades híbridas,
Tivemos então uma chamada segunda incursão dos Nefilins, né? Anaquins, Giburins e até Nimrod, o construtor de Babel. Sabe quem que Nimrod se assemelhava? A Thor, só para te avisar, tá? O Tubal-Caim era o Homem de Ferro. Todo contexto bíblico de Vingadores foi baseado na Bíblia, tá? Homem de Ferro, Tubal-Caim, que tinha um traje robótico que voava aos céus. Você tinha Doutor Estranho, né? Era basicamente Jack Parsons, o maior mago desse planeta que teve. É o cara do mal, ele é do mal, tá? Não é do bem não. Mas ele conseguia abrir portais, ele conseguia o nível do cara. Ele abria portais e ia de um lugar para o outro. Jack Parsons, tá? Não me pergunte, o cara foi contratado pelo exército. O cara, ele tinha livre acesso à área 51. O cara era foda, velho. Só que eu praticamente não quero me envolver com isso. Mas o cara abria portais, tá? Então, o Doutor Estranho foi baseado nele. Todas essas mitologias antigas, tudo que você vê de filme foi baseado na Bíblia, cara. Tá? Aí olha só, essa presença pós-diluviana dos gigantes é confusa para alguns, pois 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, afirma que todas essas coisas ímpias foram destruídas no dilúvio de Noé. Aí a Bíblia fala que todos os monstros foram destruídos no dilúvio. Aí você fala, então foi destruído, mas de repente Davi luta contra Golias. Golias é um gigante, né? Então olha que coisa interessante, né? No dilúvio de Noé, Gênesis 7 confirma que todas as almas, a não ser aquelas que estavam na arca, foram mortas no dilúvio. Então foi uma guerra. Meu irmão, para sobreviver ao dilúvio, basta você ter um barco. Um ser humano consegue ficar 40 dias sem comer, meu irmão. Basta você ter um barco e beber água de chuva. Só que basicamente não era assim, não era bem assim, cara. Foi uma guerra mesmo, tá? Aí fala que foram mortos no dilúvio, incluindo os primeiros Nefilins. Então, como eles fizeram para voltar e se relacionar com os portais metafísicos, é o que nós estamos falando. Esses seres foram para algum lugar, cara. E eles estão doidos para voltar. Me parece que eles foram presos em outro lugar. Me parece que os anjos de Deus... vou deixar um aviso aqui para quem gosta de ciência, para não abrir portais. Estou falando aqui, já deixando bem claro, não abra portais. Me parece que Deus pegou esses monstros, esses gigantes, e aprisionou em portais, cara. Me parece que ele pegou todos esses monstros, aprisionou numa dimensão chamada Abaddon. Abaddon é medo. Me parece que ele aprisionou esses monstros em portais. Por favor, não abra portais, tá? Tô só dando uma... Não é bom você abrir portais. Se tem uma barreira que impede esses seres de vir pra cá, foi porque Deus criou, meu irmão. Não tente se passar por Deus, não, que vai dar merda. Não abra portais, por favor. Alguns acreditam que a resposta para a segunda e futura incursão dos gigantes é simples. Outros sentinelas repetiram o pecado original de seus irmãos angelicais depois do dilúvio, dando à luz a uma segunda geração de Nefilins. Estudiosos em hebraico apontam que a frase Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 2, quando o homem começou a se multiplicar, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram como esposas e as escolheram, pode ser traduzido de forma mais correta como toda vez que os homens começavam a se multiplicar. Faz todo sentido. A Bíblia ela é atemporal. A Bíblia ela é atemporal. Então toda vez que os homens se multiplicam, esses anjos vêm encher o saco aqui. Esses extraterrestres vêm encher o saco aqui. É isso que os estudiosos, os historiadores estão dizendo. Que toda vez que os homens começam a se multiplicar, esses seres vêm para a Terra para encher o nosso saco. Aí, olha a coisa, isso é uma hipótese, tá? Uma tradução bíblica. Agora, outra coisa, uma segunda e mais intrigante possibilidade de como os gigantes vieram depois do dilúvio envolve o ocultismo dos sentinelas e a possibilidade de uma magia de alto nível. Lembra que ciência é magia, meu irmão. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. Ciência, olha aqui, é magia. Olha bem o que está na testa do cara aqui da ciência. O cara dizendo, viva a ciência. Então, olha só, ciência é magia, ok? E olha só, vamos lá. Depois do dilúvio, envolve o ocultismo dos sentinelas e a possibilidade que a magia de alto nível tenha sido usada para ressuscitar os nefilins mortos de volta em corpos de carne. Mesmo que muitos achem essa ideia demasiadamente incrível para aceitar, é um caso que devemos aceitar pela menor possibilidade. Cara, tem um filme chamado X-Men Apocalipse. No filme X-Men Apocalipse, eles pegam um nefilim que viveu no passado, tem o corpo do Nefilim está ali, resguardado lá na pirâmide, e eles, através de um sacrifício, lá no X-Men Apocalipse, eles revivem o Nefilim, cara. Eles revivem o Nefilim lá em Apocalipse, só para avisar para você, em X-Men.
Como então, de acordo com os jubileus, né, capítulo 8, versículo 1 a 5, Cainã, o neto de Noé, encontrou os segredos antediluvianos dos sentinelas depois do dilúvio. Então, quando Noé se estabeleceu após o dilúvio, um dos seus netos encontrou todo o segredo, todo o manuscrito da era pré-diluviana. Então ele conseguiu o conhecimento, o neto de Noé, sobre tudo que rolou no mundo. A tecnologia proibida, tudo. Então um dos netos de Noé conseguiu botar a mão nessa tecnologia dos anjos. E Deus tinha proibido para não colocar a mão, né? Então vamos continuar. No 29º jubileu, na primeira semana, logo no início de Aparchad, tomou para si mesmo uma esposa e o seu nome era... Eu não sei falar isso aqui, cara, mas eu creio que seja, né, Rassueja, né, a filha de Sussan, filha de Elão. E ela teve um filho com ele no 3º ano dessa semana. E ele o chamou de Cainã. E seu filho cresceu. E seu pai o ensinou a escrever. E ele foi a procurar por si mesmo de um lugar onde pudesse montar a sua cidade. E ele encontrou escritos, deixa isso aqui bem claro, escrito com formas das gerações pré-diluvianas. Deixando isso aqui bem claro, eu não sei qual Bíblia que você tem, mas é bom você entender. Ele encontrou escritos com formas das gerações pré-diluvianas, ok? Cravados na rocha, e ele leu o que estava ali, e transcreveu e pecou fazendo isso. Ele encontrou a sabedoria do antigo mundo, e ele pecou ao ler aquela sabedoria, porque aquela sabedoria levou a humanidade à condenação, ok? Pois ali continha o ensinamento dos sentinelas, dos anjos caídos, dos extraterrestres, né? Porque anjo é extraterrestre. E ele escreveu tudo e nada disso sobre aquilo, pois temeu falar com Noé. Então ele não queria dizer para Noé o que ele tinha encontrado. Então assim, ele escreveu tudo sobre o que ele estava encontrando, a região, mas não escreveu nada sobre esse livro, pois temeu falar com Noé. Porque, claro, irmão, você imagina, Noé foi o único sobrevivente do dilúvio inteiro, porque haviam gigantes, né, filins. Aí você imagina, o neto de Noé encontra toda a sabedoria dos anjos caídos, dos extraterrestres. Irmão, se Noé soubesse que o neto dele iria repetir a mesma merda que foi feita no passado, provavelmente, meu irmão, Noé já dá até cabo no neto, sem brincadeira. E aí ele, temendo Noé, ele praticamente não falou com Noé sobre isso. E ficou bravo com ele, e Noé ficou bravo com ele por causa disso, né? Os ensinamentos secretos dos sentinelas recuperados por Cainã poderiam conter a fórmula para ressuscitar os espíritos dos nefilins, mortos com o uso de camas mágicas e braceletes mágicos, né? Olha só. Então vamos continuar aqui só para você ver. Vou colocar aqui X-Men, Apocalipse, né? Ressurreição. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Nesse filme X-Men Apocalipse, esse ser azul aqui, ele é ressuscitado através de uma câmera. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas ele é ressuscitado em uma câmera, tá? E nessa ressurreição, eu não sei se eu vou ter aqui no meu histórico aqui de vídeos antigos, filmes X-Men Apocalipse, pior que eu até tenho aqui. Só para mostrar para vocês, deixa eu ver se vai ter aqui, não, vai ter aqui, ó X-Men Apocalipse, tá? Olha só, vamos só para tu ter mais ou menos uma ideia. Eles fazem um ritual, ok, para fazer com que o faraó ressuscite, né? Aí tem lá a história do faraó, que as pirâmides são pirâmides tecnológicas. Aí, ó, eles colocam o faraó, o corpo de um nefilim de um lado e o corpo de um ser humano do outro. Aí começa a fazer aquele processo de, tecnologia. Aqui é sangue dourado, né? É o sangue monatônico. E começa a emergir lá no faraó, tá vendo? Então, basicamente, o que está falando aqui faz até sentido. É uma tecnologia capaz de trazer os anjos de volta. E essa tecnologia é o que nós estamos falando aqui sobre Cloverfield Monstro, que é trazer esses anjos de volta. E os homens desmaiarão de terror. Até os poderes celestes serão abalados, porque esses seres são tenebrosos, cara. São tenebrosos. Então, qual que é a conclusão que eu chego aqui nessa teoria maluca para você? Pra tiazona que tá me assistindo aí. Basicamente é o seguinte, meu irmão. É muita coincidência nós termos, basicamente, um vírus mortal que destrói a humanidade em um jogo
que tem as mesmas características do que nós estamos passando num filme, em outro jogo, em um anime, tudo a mesma coisa. Então, qual que é a conclusão que eu chego aqui? Meu irmão, eu penso o seguinte, Hollywood tá tentando me trazer uma mensagem. Qual que é a mensagem que Hollywood quer me ensinar aqui? Que vai dar merda. Essa é a mensagem de Hollywood, cara. Vai dar merda, tá? Então eu penso muito que Hollywood tá mandando esse sinal aí, cara, ó. Né? Então assim, eu sei que a gente não tem que se basear em filmes. Eu sei que é uma especulação que eu tô falando, mas, cara, tem um pouco de sentido. Pode ser que tenha porra nenhuma, cara. Pode ser que seja tudo fake mesmo e que se dane. Só que assim, é tanta coincidência que eu acho que os caras, eles querem nos ensinar algo, né? Então, pra mim, né, eu não estranharia se em 2022, 2023 aparecesse um alien tentando dominar o mundo, cara. Eu não me estranharia, meu irmão. Tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor pra você. A proposta do vídeo de hoje era só repassar essa teoria. Se é verdade ou não, nós nunca vamos saber. Eu não faço nem ideia se é verdade. Mas eu achei muita coincidências aqui que eu trouxe pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. O que você acha sobre isso? Você acha que os aliens vão aparecer para tentar dominar a humanidade? Porque eu acho que é isso. Eu penso, por causa da mente, ou algum ser humano vai abrir um portal, vai fazer merda, ou os aliens vão aparecer aí, cara. Eu penso que deve ser isso. Depois comente aqui embaixo o que você acha.